Muito boa noite, prezados amigos internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do curso do Passe Espírita Online 2024. Estamos aqui hoje, nesta noite de terça-feira, para falarmos da continuidade do projeto Espiritologia. Esse projeto ele é do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Nossa bibliografia, como é de sempre, no curso de passe, nós optamos preferencialmente pelas obras básicas, especialmente. Certamente, demais obras subsidiárias. Ainda daquela parte que é das contradições e das mistificações, nós queremos aproveitar esse momento que nós estamos conectados com vocês e divulgar que no dia 20 agora, na próxima semana, dia 20 e 21 de junho, nós teremos aqui em Divinópolis a peça teatral Violetas na Janela, onde a personagem Ana Rosa, que é da Rede Globo, ela estará realmente representando esse papel nessa cena muito interessante, que é retratada pelo livro Violetas na Janela. Então, basta que você queira participar, é imperioso que você faça a sua inscrição com antecedência, pode ser através do QR Code que está aí na tela, tá? Pode ser através do Pix, e esse teatro Violeta na Janela vai acontecer lá no antigo auditório do Pitágoras, tá? Hoje em Anguera, fica lá no Manuel Varinhos, tá bom? Convidamos todos vocês, então, faça a sua inscrição, porque já está esgotando as inscrições para o dia 20, tá bom? Bom, queremos hoje enfatizarmos uma coisa muito interessante. Aquilo que nós podemos chamar para vocês de que existe uma situação, embora não é tão visível aos olhares daquelas pessoas que não têm um preparo espiritual, que não têm um conhecimento espiritual das questões vigentes do movimento espírita divinopolitano, regional, estadual, nacional. É o problema da implosão da casa espírita. Tá? A implosão é como se fosse assim, uma espécie de explosão. Só que a explosão, o ex é para fora. A implosão é explodir dentro. Tá? É uma espécie de arrebentar tudo dentro. Porque uma casa espírita é como está no desenho. Tá? Ela possui o seu campo de proteção, tá? Que é a espiritualidade. É como se fosse uma cerca elétrica, construída pelos benfeitores espirituais. Porém, quem a mantém ligada são os próprios trabalhadores da casa espírita. Porque é uma comunhão de pensamentos que interage os trabalhadores do plano físico com os trabalhadores do mundo espiritual. Então, nesta interação toda, nós temos esse grande fenômeno de que toda vez que há brigas, cismas dentro do centro espírita, toda vez que há grupos de inimigos conflitando, tá? O que acontece muito, toda vez que há maledicências, é como houvesse um curto-circuito, tá? Nessa mesma rede. E aí, o que é que aconteceria? Esse curto-circuito, né? Ele iria dar uma queda de energia, as entidades do mal ali entrariam. Rompeu a proteção. É a analogia que nós estamos fazendo com vocês aqui, que a casa espírita ela tem espécie de uma grande rede de proteção elétrica, justamente para impedir a entrada de espíritos zombeteiros, levianos, pseudo-sábios, mistificadores. Então, toda vez que há briga dentro da casa espírita,
desentendimentos, grupinhos, né? Toda vez que há grupos inimigos conflitando-se, toda vez que há maledicências, é como se houvesse um curto-circuito da rede. Tá? E essa viria realmente desligar e as portas estariam abertas. Aí, os espíritos inferiores adentrariam. Então, os benfeitores espirituais estarão presentes, mas a rede é religada. Mas as entidades do mal já entraram. Os inimigos. O grande problema é que quase sempre nós não estamos sintonizados com o bem. Então, é importante verificarmos de que devemos estar sintonizados com o bem. Então, essa rede de proteção é a sintonia com os espíritos elevados, pelos quais nós damos as mãos a eles. Fechamos essa rede, um circuito fechado, impedindo a entrada de intromissões de espíritos perturbadores da ordem, impedindo processos obsessivos coletivos, tá? Impedindo que eles venham atravancar o trabalho da casa espírita. Agora, quando nós desentendemos, brigamos, criamos panelinhas, né, dissidências, aí a coisa rompe. Eles aproveitam a porta aberta e entram. E depois não querem sair. Certo? Aí, até que você restabeleça o equilíbrio com a espiritualidade superior, demora. Mas eles já bagunçaram o coreto. Né? É isso aí, ó. Implosão. Eles querem implodir o centro espírita. É esse fenômeno que a gente está sempre chamando a atenção de vocês. Certo? O fenômeno da implosão. Viu? Por quê? É desta forma que a gente observa de que muitos desses espíritos que aí estão, eles agem de forma o quê? Maliciosa. E esta implosão é como se fosse que detonasse dentro da casa espírita uma verdadeira perturbação espiritual, uma desordem, uma balbúrdia. Isso aí é o que mais acontece entre os grupos despreparados, desavisados, sem estudo, sem trabalho, sem afetividade, certo? Entre os seus cooperadores. Querem introduzir práticas esdrúxulas, filosofias apócrifas, querem introduzir o mediunismo bravo, que nos mantém entretidos, isso, e deixando o principal objetivo da casa espírita, que é o estudo, a pesquisa da doutrina espírita e os meios de poder divulgar. Estamos esquecendo de fazer isso aí, porque estamos muito mais preocupados com os fenômenos mediúnicos, em ficar sentado em mesas ouvindo balelas de espíritos que não são espíritas, tentando orientar o grupo espírita com filosofias apócrifas, e não com a filosofia espírita. Então, um grupo tem que ser orientado por espíritos espíritas. Nos fala a espiritualidade que os inimigos do espiritismo, eles estão dentro da própria casa espírita. Ele ocupa um cargo de quê? De um departamento, tá? De um setor, cargo de diretoria, de direção da casa espírita. Não querem acabar com o movimento espírita e nem com a casa espírita. Querem se torná-los inoperantes. Quer dizer, enquanto nós estamos sentados lá, querendo acabar com a fome, a miséria, a dor, a doença no planeta Terra, nesse mundo de expiação e provas, o trabalho da divulgação espírita fica a desejar. O estudo, a pesquisa da doutrina espírita, a divulgação desta, fica a desejar. A gente não cumpre com o objetivo da casa espírita. Então, torna-se o centro espírita inoperante. Vocês acham que os espíritos trevosos querem chegar e acabar com o movimento espírita? Acabar com aquele centro espírita? De jeito nenhum. Eles querem chegar ali, tornar tudo aquilo inútil, inoperante. Quer aumentar mais um grupo de estudo, mais um departamento, quer aparecer que surja mais um centro espírita, nos moldes
daqueles precedentes, viu? Então, não quer acabar, não. Quer tornar eles tão inoperantes que não consegue o centro espírita colocar em prática o seu principal objetivo. E aí fica um trabalho totalmente aquém, sem qualidade, sem evangelho, sem elevação dos seus componentes, que são os trabalhadores espíritas. Então, as reuniões mediúnicas viraram o quê? Ponto de atração dos curiosos, que chegam pela porta da dor, da obsessão, em vez de ser orientados para a cura do processo obsessivo, pela mudança de pensamento, atitudes e comportamento, são encaminhados para a porta das mistificações e do animismo exacerbado, alegando que eles têm mediunidade e precisam ser desenvolvida. Esta é a verdadeira estratégia das trevas. Vamos fazer eles ficar entretidos com os fenômenos, certo? Incute na cabeça deles um trabalho social. Incute neles a promessa de curas. Enquanto isso, a doutrina espírita não é estudada, não é divulgada. E aí, o movimento espírita fica, certo? Deficitário, porque não atinge o seu objetivo. Então, nos leva a tomar atitudes que contraria poderosamente sobre o quê? Aquilo que se propõe a casa espírita. O estudo, a pesquisa da doutrina espírita e os meios de poder torná-la comum, divulgando-a sem preconceitos, sem preconceito de casta, de religião, mas colocando a verdade para todos aqueles que tiverem interesse, seja espírita ou não espírita, não importa, tá? Então, é preciso saber que as reuniões mediúnicas chegou e ocupou espaço. Hoje você vai numa casa espírita, tem uma reunião pública de estudos espíritas. E tem 2, 3, 4 reuniões mediúnicas. Porque estão achando que vai doutrinar todas as entidades. Não vai, não. Não vai, não. Preste bem atenção, meu amigo internauta. Olha aqui, uma pessoa vive aqui no mundo corporal, aqui entre nós, 70 anos. 70 anos de vida não foi suficiente a poder modificar a ela no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de fazer as coisas, tá? E aqui chegam, daqui partem, não levando nenhuma melhoria no intelecto e na moral. Partem para a realidade espiritual piores, às vezes, do que quando aqui chegou. Aí, chega numa reunião mediúnica, num coordenador de grupos de doutrinação, com 10 minutos de blá, 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 ele vai convencer aquele espírito? Se a vida diária dele não os convenceu, não foi capaz de demonstrar para ele da importância da mudança, e aí uma conversinha fiada de um coordenador de grupos que não tem o menor conhecimento, às vezes não tem nem a moral, certo, para se dirigir a esse espírito. E vai querer mudar ele em 10 minutos de conversa? Vai não. Não vai. Vai talvez aumentar a raiva, a ira dele, o ódio pelo o obsidiado. Vai ficar pior para ele. Então, acreditem vocês de que essas reuniões que viraram um verdadeiro coqueluche do movimento espírita, sabe? Ela já veio de forma estratégica para poder atravancar o movimento espírita no seu papel principal. O caráter principal da doutrina espírita é tornar concebível, quer dizer, revelar as leis naturais. Isso. E divulgá-las através dos meios disponíveis, através dos próprios seus representantes, os espíritas. Mas será que nós estamos fazendo isso? Estudando seriamente,
metodicamente, pesquisando, divulgando, conforme ela está para nós? Estamos dando conta de fazer isso? Resta saber. Qualquer pessoa pode entrar e participar das reuniões mediúnicas. Basta ser simpatizados pelo dirigente da própria reunião, que a seu convite entra pela porta das obsessões doentias. Caboclo está latindo de obsessão. Aí o dirigente vem e fala assim, você tem mediunidade. Vai lá para o centro, na minha reunião, eu dirijo. E a pessoa está apavorada, desesperada, vai. Chega lá, é conduzida a uma reunião privativa, num meio escuro, um ambiente totalmente estranho para ela. E ali, ela então, uma vez assim, participando dessa forma, ele vai desenvolver mais ainda o processo obsessivo. Porque a desobsessão não é uma desobsessão que é feita por terceiros, por pessoas. Não é. Viu agora? Eu diria assim, a doutrina espírita, ela vem nos colocar, ela vem nos falar de que a desobsessão é a autodesobsessão. Auto. É o próprio obsediado que, fazendo o exame de consciência, de atitudes e de pensamento, ele vai poder localizar em si mesmo a causa de todo o processo patológico da obsessão. E, pelo efeito, ele remonta à causa, basta ele, então, modificar as atitudes, certo? E o processo obsessivo tenderá a diminuir na medida em que a renovação constante, permanente, duradoura, toma conta dele. É autodesobsessão. Viu? Ninguém desobsedia ninguém. E aí, vai lá, você tem mediunidade, você vai ter que desenvolver. É o elemento até obsediado. O dirigente não está sabendo nem distinguir o que é mediunidade e o que é obsessão. A maioria vai às portas da casa espírita obsediados. Primeiro, que a mediunidade não é doença. Ela não acarreta nenhuma perturbação. Pelo contrário, a mediunidade é saúde. A mediunidade é qualidade de médium. Viu agora? Então, o que acontece é isso. As reuniões se tornou-se coqueluche do movimento espírita. Implode, bum, rebenta lá dentro. E aí vem a formação das panelinhas, dos grupos, das facções, da disputa. Isso. E cadê as comunicações? Não dar aso às manifestações de médiuns inescrupulosos, que querem, a qualquer custo, dirigir os agrupamentos espíritas com suas filosofias apócrifas, verdadeiros instrumentos das trevas dentro do reduto espírita. Quer dizer, não dar importância, certo? Aquelas comunicações que vêm de médiuns inescrupulosos, quer dizer, médiuns que não têm escrúpulo, quer dizer, que não têm condição de discernir o que está certo do que está errado. Então, quer a qualquer custo acabar com o movimento espírita. Com seus conceitos filosóficos apócrifos. São verdadeiros instrumentos das trevas dentro do reduto espírita. Então, o verdadeiro inimigo está o quê? Escamoteado lá dentro. Certo? Está no departamento, está numa função específica, está na diretoria, no conselho fiscal, está nas palestras, está na direção dos grupos de estudo, os grupos mediúnicos, mas está lá. Verdadeiro inimigo. Ele não está promovendo a doutrina espírita. Então, a gente percebe que a maior caridade de que nós podemos fazer com relação à doutrina espírita é divulgá-la. É divulgá-la. É a maior caridade que eu possa fazer com a doutrina. É torná-la comum, é torná-la sabida por todos aqueles que se interessam por ela.
Então, verdadeiros instrumentos das trevas dentro da casa espírita, detonando todos os trabalhos que aparecem. Então, lembre-se sempre, um agrupamento espírita só pode ser orientado por ensinamentos vindos de espíritos espíritas, e não por pseudos sábios que a qualquer custo querem tornar inoperante esses agrupamentos espíritas. Então, é o seguinte, lembre-se, tá? Um agrupamento espírita, ele tem a obrigação moral e logística de ser orientado por espíritos espíritas. Eu vejo muitos grupos mediúnicos sendo orientados por espíritos que não têm nem sequer o conceito de religião. Tem espíritos que estão manifestando, orientando os grupos de estudos com as suas filosofias apócrifas, mistificações, contradições. Isso está acontecendo. Agora, tome cuidado. Questiona o dirigente da reunião, do grupo de estudos que você participa, se aquelas questões estão de posta pureza doutrina espírita. Tem pureza doutrinária? Peça comprovações, peça referências bibliográficas, sejam meticulosos, prudentes e sábios, não leve para casa lebre, como sendo pelo de ovelhas. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês aqui agora é de que temos que ter o máximo de cuidado, porque está acontecendo assim essa situação da infiltração de grupos paralelos, de grupos que venham combater a própria doutrina espírita, escamoteados, certo? Numa função, numa casa espírita ou na outra função, mas que por trás são verdadeiros desarticuladores, promotores de desordem, que fala lá no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que fala da sociedade espírita. Ela fala o seguinte, que existem aqueles espíritos que, de uma certa forma, são verdadeiros o quê? Inimigos do movimento espírita, inimigos do Cristo, certo? Mas que ali são infiltrados com o propósito que, no transcorrer dos tempos, de uma forma muito escondida, escamoteada, eles agem como sendo um movimento anticultura espírita, introduzindo conceitos, filosofias, conhecimentos apócrifos, dizendo que é a doutrina espírita. Ocupa a tribuna espírita e ali levantam doutrinas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. É um tal assim de achismo, é um tal de ficar falando somente da sua própria família. Ah, lá em casa eu sou assim, meu marido é assim, meus filhos é assim. Esses que ficam contando casos de novela. Ah, a novela tal está mostrando isso, a novela qual está mostrando aquilo. Isso não é parece espírita. Eu saí da minha casa para ir lá no centro espírita falar da minha família. Desde quando a minha família é modelo? Desde quando eu sou modelo? Desde quando os meus filhos é modelo? Hein? Pelo que eu saiba, o único modelo que nós temos de guia e modelo é Jesus. Não temos outro, não. Agora, ficar dirigindo a assistência, dizendo, ah, em casa eu faço assim, a minha esposa faz assim, os meus filhos são assim. Ué, não sabia que sua família é modelo, não. Então, tem que parar com isso. Quando fica contando casos de internet, ah, você viu na novela tal, na novela qual? Você viu aquele fato lá? A tribuna espírita, viu? Para falar de doutrina espírita, viu? Bom, aí, nessa parte das reuniões, nós vamos falar um pouco a respeito delas. O que é uma reunião? Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros. Viu?
e formam como um feixe. Ora, um feixe terá tanto mais força quanto mais for homogêneo, mais solidário, mais compacto. Capítulo 29, que trata das reuniões. Tá? É um ser coletivo. Por quê? Ali são pessoas. São pessoas que aglomeram, que estão ali numa atitude de somar um o outro. E são seres vivos. Então, na onde se somam seres humanos, essa soma se torna um ser coletivo. E passa a ser um ser coletivo. Porque são várias mentes tomando partido, dando sugestões, fazendo escolhas. Então, se torna realmente um ser coletivo, uma reunião, qualquer reunião, tá? Cujas qualidades e as propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros. E formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais o quê? Mais homogêneo, quer dizer, mais próximo um do outro, mais em concordância e não dissonância, e mais cooperação, certo? É o chamado cooperativismo, tá? É mais, assim, participação em busca de trabalhar por uma ideia. Não é trabalhar por pessoas, é por uma ideia, por um ideal. Então, esses grupos que formam essas reuniões deverão formar realmente esse colegiado, entende? Que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e caminhando para uma finalidade, que é a qualidade do fim. Então, uma reunião, ela tem os seus resultados, que depende dessa união, fazendo um feixe de varas muito forte, tá? E fazendo também que seja todos aqueles que ali estão tenham um mínimo de aproximação no campo das ideias. É o chamado o ser homogêneo. Aí, ó. Sejamos como um feixe de varas fortes. Se você pegar uma única vara dessa, você a quebra. Se você pegar 2, 3, 4, 5, você já vai dar conta de quebrar. 10 varas, 20 varas, todas enfaixadas, uma na outra, nem Deus, Jesus Cristo, quebra essas varas. Viu agora? A questão do grupo, certo, deve ser muito bem estudada na casa espírita, porque existe os membros encarnados numa reunião, em consonância com a reunião dos desencarnados, formando assim um ser coletivo de cá e um ser coletivo de lá. Esses dois seres coletivos formarão um ser coletivo maior. Então, deve estar todos engajados no mesmo propósito, na mesma atitude. Um conjunto homogêneo, entrelaçados entre si pela comunhão dos pensamentos do um e do outro. Evitar o mínimo das divergências. Inclusive aqui é citado de que existem nesses grupos chamados perturbadores da ordem. E a espiritualidade recomenda que, com relação aos perturbadores da ordem, nunca vale a pena você mandar ele embora da casa. Botar ele no meio da rua, nunca faça isso. Entende? Ah, mas ele é tão inútil, ele só atrapalha. Não, a casa espírita foi feita para ele. Não foi dito por Jesus que os sãos não precisam do médico? São os doentes que precisam do médico? Assim também somos nós. Espíritos enfermos é que procuramos a casa espírita. Então, ali é para ele se evangelizar, se educar, crescer, poder trabalhar pelo bem, pelo amor, pela caridade. E você vai e manda ele embora da primeira dissidência que ele gera, do desentendimento? Não.
Diga a ele, filho, você vai ficar com a gente. Ah, mas não vou não. Vai ficar com a gente. Nós não vamos dispensar você. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar você de função. Então, recomenda a espiritualidade que a gente nunca manda embora um trabalhador. A gente nunca dispensa um trabalhador, certo? Então, você faz o seguinte, você muda de função. Se naquele departamento, se naquela função está te trazendo problema, tira ele daquele departamento e passa para o outro. Muda ele de função, traga ele mais para perto de você, onde você pode estar o quê? Acompanhando ele, observando, orientando, dando ele o devido apoio, como um neófito que ele é. Não. O elemento discordou um pouquinho, você já dispensa ele. Peraí. Você está tendo tantos trabalhadores assim, que você pode dispensar? Pelo que eu sei aí no centro de espírito, não está assim, não. Viu? Não está tendo os trabalhadores à altura. Quer dizer, com capacidade, com competência, não está tendo, não. Viu? Então, o que é preciso é de que esses formam um conjunto homogêneo, entrelaçados entre si pela comunhão dos pensamentos elevados. Então, a palavra grupo, em italiano, quer dizer nó. Temos que formar esse nó. Pega a rede e você dá nela um nó. Então, quer dizer, peça o conjunto de pessoas, trabalhadores, e o une, que forma um verdadeiro nó, que as trevas não conseguem desatar. Porque o nó é tão forte, tão coeso, tão perfeito, que a gente não dá conta. Viu agora? Grupos tem que ser como um nó. Porque o centro espírita, ele tem reuniões e reuniões. Mas uma reunião muito importante na casa espírita é justamente a reunião de gerenciamento, certo? Que é aquela feita pela diretoria administrativa, né? A diretoria executiva, mas uma reunião mediúnica, como é muito comum na casa espírita, ela tem que ser gerenciada também. Viu? Agora, não com a pretensão do dirigente que quer se passar como sendo mais competente. Não. Porque as tarefas do mundo espiritual, certo? Que acontece na casa espírita, é um conjunto de encarnados e desencarnados. A coordenação dessa reunião deve estar a cargo da espiritualidade benfeitora a nível de erraticidade. Então, são os espíritos em condições de desencarne que são esses que dirigem as nossas reuniões. Verdade em consonância com os dirigentes encarnados. Então, não tenha pretensão, de que você acha que você está conduzindo o mundo espiritual, que não está, não. Muito longe. Viu? Agora, esse gerenciamento é fator importante, porque, neste caso aqui, é um grupo de pessoas reunidas com um propósito só, que é justamente o estudo, a pesquisa doutrinária e a realização das reuniões práticas, ouvindo os espíritos, invocando os espíritos orientadores, isso, os protetores do grupo de estudo, da reunião mediúnica, peçam a eles a proteção, o amparo, a inspiração. Assim eles fazem. E aí o dirigente, ele vai gerar recursos. Uma gestante, ela gera um ente querido. Um trabalhador espírita, ele gera um ente, certo? Administrativo. Coordenador de atividades doutrinárias. A diferença é de que no seio da mãe está uma criatura. Agora, no seio do agrupamento espírita, que está sendo gestado pela a gerência de um gerente eleito,
unanimamente pelo grupo, tá? É a sua principal finalidade. Levar esse grupo a uma condição de quê? De que une seus esforços, une-se os pensamentos, une-se os propósitos, une-se o afeto. Porque uma coisa que conglomera, uma coisa que aglomera os trabalhadores é o justo trabalho. Esse negócio de festinha, esse negócio de reunir no sítio de um, no sítio do outro, não funciona. O que mantém uma casa espírita forte é o trabalho. É o trabalho de assistência social, é o trabalho social, o trabalho de estudo, da pesquisa doutrinária e da própria divulgação. Então, é o trabalho que une pessoas. Não é o blá, 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 não. O blá, blá, blá costuma dissociar, desmembrar os grupos que não se aceitam. Então, o gerenciamento de uma reunião mediúnica é de fator importantíssimo. Kardec recebeu da espiritualidade uma fala que eu acho assim fantástica. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 29, que trata da sociedade espírita, quando a espiritualidade disse a Kardec e a todos nós que numa sociedade é importante a uniformidade de sentimentos. Uniformidade de sentimentos. Está aí. As sociedades espíritas devem estar organizadas de tal forma de adotar todas as medidas necessárias e apropriar a tirar dela os promotores de desordem. Os meios de se tornar prejudiciais e lhes facilitar esse estudo, né, por todos, né, estudando, pesquisando, trabalhando, certo? E assim, tirar dos promotores de desordem tudo pelo qual eles podem levar a desordem. Então, tirar deles os meios, subtrair deles os meios pelos quais eles produzirão a desordem. Então, não mande embora, não. Eu me lembro, certa feita, José Raul Teixeira, aqui em Divinópolis, ele disse que quando começou, lá na casa dele, no Rio de Janeiro, um grupo de estudo, numa casa espírita, não tinha trabalhador. Era minguado os trabalhadores. Um dia ele virou para o mentor dele, que é o Camilo, o espírito Camilo, e falou assim: meu, você não tem jeito de você poder dar uma organizada aí e mandar para mim um cara trabalhador, não? Porque nossa casa está ao ponto de fechar. Porque não tem trabalhadores, certo? Aí o Camilo falou assim: ô Raul, não vou não, senhor. Manda ninguém, não. É o seguinte, trabalhador a gente prepara. Preparador a gente leva. Preparador a gente forma. Trabalhador a gente capacita. Viu? Trabalhador não chega na casa espírita de mão beijada, não. O trabalhador chega lá como quem não quer nada. Então você aproveita ele e vê se a escolha dele realmente é aquela. Você não vai ser mais um perturbador da ordem. Não, quer trabalhar. Então, o que é que você faz? Certo? Adotar meios, maneiras, métodos, pelo qual você vai conseguir conduzir eles, certo? Liderando. E liderança é a arte de influenciar pessoas, não pela autoridade, autoritarismo, certo? Certo? Mas conduzi-los pelas ideias. Influenciar eles nas ideias. Então, coordenação de um grupo não é você chegar e mandar. É você influenciar pessoas a fazerem, dando elas o que fazer, o modo como fazer, fazendo com elas, motivando, agradecendo. É isso que é importante fazer numa casa espírita. Não é chegar lá e começar, manda daqui, manda dali. Não, ninguém quer ser mandado. A gente quer ser orientado,
é querer ser conduzido dentro de um clima de quê? De paz, de luz, de amor, de afeto, de carinho, um clima de solidariedade, um clima de determinação nas atitudes de todos aqueles que ali estão. Uma grande família. Que a casa espírita seja a extensão do nosso grupo familiar, da nossa casa, que nós a deixamos. E fomos para o centro. Lá no centro é a continuidade daquilo que nós somos dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Que seja na casa espírita. Um ambiente familiar, um ambiente amigável, um ambiente seguro, um ambiente onde você possa acreditar nas pessoas e de que você não vai ser difamado nem caluniado, mas ali encontrar segurança, encontrar apoio, encontrar lideranças. Viu? Importantíssimo. A sociedade é composta por um grupo de pessoas. O centro espírita é uma sociedade. É um grupo de pessoas. Então, o grupo de pessoas, existem algumas forças. Forças atuantes no grupo. Certo? Cada participante traz para o grupo a força individual, que é somada pelos esforços de cada um, será um grande potencial. Porque é a soma de um, do outro, do outro, do outro, do outro. Forma um ser coletivo, fortalecidos pelos laços do afeto, do amor, do carinho, da compreensão, da amizade. Dizia Pitágoras que a amizade é a base do relacionamento. Tá? Forças positivas que influenciam na produtividade do grupo. Muito importante. O entusiasmo, certo? Que é justamente aquela atitude de motivação, de incentivo, que você fica com vontade de chegar o dia da reunião para poder ir trabalhar, para poder reencontrar o A, o B, o C, os amigos trabalhadores, que você possa estar dentro do ambiente da casa espírita. Entusiasmo. Então, não vai lá contrariado, não. Não vai lá desmotivado, não. Fique em casa, viu? Vai para lá levando ânimo, coragem, motivação, incentivo, viu? Entusiasmo. Vai lá levar a sua eloquência quando é da tribuna espírita. Mas vai lá levar o senso de organização, chamado 5 S's, que oportunamente eu vou falar dele para vocês. Então, são forças positivas que influenciam não somente na produção, mas na produção com qualidade. Porque eu sei que tem muita casa espírita produzindo muito, mas sem qualidade, para nada servindo. Mas é uma gotinha de otimismo, só uma gotinha. Porque eu nunca vi tanto pessimismo em nós mesmos. A gente não está acreditando mais no governo, nas autoridades, certo? Nas pessoas, nas situações que nos envolvem no presente momento. A gente tem que ter um pouco de otimismo, nem que seja uma gotinha. Sabe? Acreditar, certo? Que nós vamos poder mudar e trabalhar para fazer a mudança. Ah, não, estou numa descrença, não dá vontade nem de ir na casa espírita. Eu vou, mas falta brincadeira, ó. Eu vou chegar lá, eu vou dormir o tempo todo. Não há de ver que vai e dorme mesmo o tempo todo? Quando não traz transtorno. Por isso, traz briga, certo? Desconfiança, alaridos que perturba, divergências, acusações. Muito importante a confiança. Nós precisamos confiar em Deus acima de tudo e de todos. Confiar no Cristo. O Cristo, o Jesus Cristo está no leme dessa grande embarcação em alto mar.
Nós estamos como se fosse dentro de uma grande embarcação em alto mar. Quando a tempestade vem e assola. Jesus está no leme. Por que temer? As línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. Nos fala lá, trabalhador da última hora. Então, tem que haver confiança. Mas confiança também nas suas próprias forças. Você tem que confiar que você tem forças e desalojar essa força. Não é só confiar, não. A confiança, ela tem que ser uma atitude. Ela tem que redundar na atitude. Então, você traz de dentro para fora essa força. Confiança, que é herança, é o resultado pelo qual você empreende. Acreditar, como dizia o próprio Tiago, prove sua fé sem obras, eu provarei a minha pelas minhas obras. Então, a confiança é aquela atitude de você poder acreditar, pegar e fazer. Dar o testemunho de que você foi capaz de poder acreditar que poderia mudar e acabou mudando, dando prova, certo? De que você confia na espiritualidade benfeitora, no Cristo e em Deus. E também em você. Porque a fé está dentro de nós. A confiança tem que brotar entre os grupos de trabalho. Nós sempre confiar no amigo, no colega de trabalho, no irmão que está ao nosso lado. Temos que confiar quando nós delegamos funções para o A, para o B, para o C. Temos que confiar. Certo? Então, quando você está liderando, é diferente de você chefiar. Chefiar é você mandar. E quando alguém não faz, você vai lá, pega e faz. Mas quando você gerencia, quando você lidera, você prepara o trabalhador. E você põe ele para trabalhar, porque você confia nele. Muita gente não consegue progresso, porque ninguém confia. Todo mundo desconfia. Você pede um filho para fazer uma coisa para você, um favor qualquer, você fica assim, mas será que ele vai fazer? Não, eu vou até ficar de cutuca. A gente está sempre em desconfiança. Então, uma casa espírita tem que gerar confiança. E a confiança tem que ser recíproca entre os seus trabalhadores. Tem que haver o quê? Uma união de pensamentos, união de propósitos, união de ideais. Viu? Mas também união de sentimentos, que nós devemos compartilhar os nossos sentimentos com o outro, compartilhar com o outro os nossos pensamentos, fazer com que as nossas ideias interagem num ponto em comum, certo? E convergem num ponto em comum, interagindo. Portanto, que tem a ver a essa confiança na interação. Põe o elemento para trabalhar, assim, acompanha ele, dá ele o suporte, orienta. Quando ele errar, não xinga, não critica. Chame ele à parte e trabalhe ele. Continue dando a ele a oportunidade. Ele vai poder chegar, porque ninguém chega pronto. Ninguém chega sabendo. Ninguém chega perfeitos. Todos nós, trabalhadores, nós precisamos acreditar de que nós somos o quê? Crianças na evolução espiritual. Crianças. Estamos muito longe da o quê? Da maturidade, né? Da maioridade espiritual. Somos crianças. Então, todos nós precisamos unir nossos esforços. Nossos pensamentos devem carregar para um plano de ideias que redunda, certo? Num acordo mútuo, na onde ninguém desconfia de ninguém. E o respeito. O respeito, muito importante. O respeito ao direito do outro, certo? O respeito à condição do outro. O respeito aos sentimentos do outro. A condição espiritual dele.
Porque a palavra respeito é responder com o quê? Com o peito. O peito aqui significa sentimento. É você responder os outros com sentimento. A gente, às vezes, responde os outros com sentimento de desrespeito, com falta de educação, com aspereza, entende? Maltratando às vezes, isso, destruindo, matando a expectativa, a esperança do outro. Não estamos dando força para ele. Aqui está falando de forças positivas que influenciam na produtividade do próprio grupo. Cada membro do grupo da Casa Espírita traz para o seu grupo uma série de coisas que chamamos de quê? De empreendimentos, de valores afetivos, valores espirituais, valores morais. Dentre eles, cada membro do grupo traz a sua realidade espiritual. Cada um de nós é uma realidade espiritual. A minha realidade não é igual à de vocês, a de vocês não é igual à minha. Na evolução, alguns estão mais atrás, o outro no meio, outros mais à frente. Então, cada um de nós temos uma realidade individual. É o seu dia a dia. É seus valores que você vai conquistando hora a hora, dia a dia. Então, você vai criando uma realidade individual, trazendo para o grupo. O que eu sou em casa, eu sou aqui também. O que eu sou aqui, eu sou em casa. Trazendo para o grupo as suas experiências. Quem de nós que não tem experiências? Hein? Experiência tem somente o mais velho, o idoso? Não. O vovô, a vovó? Não. Às vezes, uma criança ali tem um espírito de uma bagagem tão grande, tem tanta experiência, nunca menosprezar o pitaco, né? A conversa do outro, a opinião do outro, nunca. Porque a gente cresce, certo? É com a diferença que o outro faz para nós. É isso. A diferença que ele é para nós. Então, as experiências que ele já vivenciou dentro de outras casas espíritas, dentro de outros movimentos espíritas, a experiência de vida que ele tem na família, na sociedade, no trabalho, certo? As experiências da sua profissão, tudo logra, né? Para o grupo, para a formação dos valores do próprio grupo. Porque a realidade individual, certo? Na era, é importante que a gente não esqueça que os nossos conhecimentos adquiridos ao longo de uma trajetória evolutiva, fator importante, nossos conhecimentos, mas que também cada um que traz para o grupo os seus valores. Quem de nós que não tem valores? Quem de nós aqui que possa dizer que nada tem para doar? Quem? Quem de nós que agora diria que não precisar de nada a receber? Porque lá no fundo, por mais que eu diga que nada tenho, lá no fundo tem uma coisinha que eu posso doar. Se eu não tenho prata nem ouro, como diz Pedro, mas isso eu tenho. Abraçou o homem paralítico e disse a ele, vá e ande. Então, se eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho sentimentos, certo? Isso todos nós haveremos de adquirir. E o conhecimento ele é muito importante, porque o conhecimento nos faz perceber que nós possuímos valores. Esses valores devem ser trocados numa permuta dentro da alteridade. Alteridade dentro do grupo espírita. Todos nós temos hábitos. Temos hábitos diários. Nossos hábitos rotineiros de dentro de casa. A nossa vida é carregada de rituais. Nós temos rituais para levantar da cama, para o café, rituais de conduzir para até o trabalho, no trabalho, ritual de vir para o manjar, quer dizer, para o almoço, o café, a janta,
o ritual de escovar o dente, o ritual do banho, o ritual de deitar para dormir. Isso. Então, a nossa vida tem hábitos, certo? Esses hábitos trazidos pelas nossas atitudes, que as nossas atitudes devem ser pautadas dentro de um limite de respeito, de um crescimento solidário, de um movimento de solidariedade, quer dizer, um movimento forte, unido, como eu já disse anteriormente. Então, nossa realidade individual soma com a individualidade do outro. As nossas experiências, certo? Trocando em grupo, vai servir para o outro, a do outro vai servir para mim. Para que eu não erre mais naquele ponto que eu já errei, por falta de conhecimento, por falta de experiências. Agora eu aprendi com o outro que aquele ponto ali não deu certo para ele, não vai dar para mim também. Que com meus conhecimentos, eu permuto os meus conhecimentos, transmitindo aos meus amigos do grupo, conversando francamente, abertamente com ele, transmitindo a eles os ensinamentos que eu possuo. A gente temos que perguntar os valores, certo? Os hábitos, as atitudes, os pensamentos, o afeto. Temos que trocar o afeto. Então, para a gente poder começar a trabalhar a finalização do nosso estudo dessa noite, eu quero dizer para vocês a importância da alteridade. Eu vou comentar com vocês nas próximas semanas, eu vou falar para vocês da importância da alteridade. A alteridade que Hermance Dufour, que foi uma grande serva de Allan Kardec, no tempo da Sociedade Paraense de Estudos Espíritas, esse espírito maravilhoso dessa jovem, que foi grande auxiliar de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, ela, através de um livro da psicografia de Vanderlei Soares, ela fala muito da alteridade, de que é um sentimento que nós haveremos de desenvolver em nós, de relacionar com a diferença do outro, dos outros. Porque o crescimento nosso está nas diferenças. Como já foi dito aqui, ó, cada um de nós trazendo para o grupo as suas diferenças, somando as diferenças, o grupo será muito forte, muito coeso. Então, Hermance Dufour, ela fala da importância da alteridade, de como conviver com a diferença do outro, aceitá-la, certo? E trabalhar, certo? Para que essa diferença nos faz mudar as nossas atitudes caducas, envelhecidas, que estão superadas. Então, o sentimento de alteridade é aquilo que está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, alteridade para mim, certo, é indulgência. Indulgência, como diz os próprios Espíritos, é você aceitar o outro, a outra pessoa, o mesmo cooperador do grupo, o mesmo Filho de Deus, aceitar o eu como ele está para você. E nunca querer mudá-lo. Fazer o ele ao seu modo, nunca. É você aceitar o ele do jeitinho que ele está para você. Porque ele está, ele não é aquilo. Nós não somos, nós estamos. Então, se ele é, ele pode mudar. Vamos dar a ele a chance de poder mudar, entende? Se nós não aceitamos ele hoje deste modo, que nós demos tempo para ele, o tempo suficiente para que ele mude. Amanhã ele vai mudar, certo? Ele estará diferente para nós. É assim que cada membro traz para o grupo do qual ele é parte, certo? Uma coisa que eu vou terminar falando, o cooperativismo. A cooperação, a ação de cooperar. Co está com 2 O, certo? De operacionalizar com o outro contigo, certo? É trabalhar em conjunto, auxiliando mutuamente
com as deficiências que você possui, certo? Vendo que muitas das vezes as suas próprias deficiências, você vê elas no outro. E quando você perceber no outro essas, então você volta para você e perceba que essas diferenças que você está vendo nele, elas existem em você. Portanto, que os outros nos ensinam. Os outros é o espelho onde reflete a nossa imagem. Entende? Então, você quer se perceber, se conhecer, tá? Verifique como é que você vê os outros. Como é que você julga os outros. Como é que você avalia os outros. Viu? Este é você. Tá? É aquele que você consegue ver um cisquinho no olho dele, lá longe, mas não percebe uma trava no próprio olho, uma venda no olho. É assim que funciona. Agradeço de coração a todos vocês, amigos do Ideal Espírita. Desejo muita paz, muita luz. Não esqueçam, tá, de fazer a inscrição de vocês, de comprar o ingresso para o dia 20, quinta-feira da semana que vem, e na sexta-feira, dia 21, essa peça teatral, tá? Violetas na Janela, com Ana Rosa. Tá bom? Agradeço, desejo muita paz, muita luz. Até a semana que vem, quando aqui novamente estaremos para mais uma live. Boa noite para todos. Fiquem na paz do Cristo. Obrigado.